Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse dia 22 de outubro. Seja bem-vindo a este humilde canal sobre trade esportivo. E obviamente, se você não é inscrito, fica aqui o convite para você se inscrever, tá bom? Eu tenho alguns desafios, são quase 9 da noite de uma sexta-feira, então eu vou tentar fazer um planejamento sucinto, bem elaborado, com bastante detalhes, mas rápido, para poder curtir um pouquinho também com a minha família, beleza? Então vamos juntos. Vou começar aqui pelo horário, né? Primeira coisa que eu faço todo sábado, antes de escutar o meu cachorro latindo, os cachorrinhos, né? Nasceu uma ninhada, é fazer a Bundesliga 2. Então, de praxe, para mim, primeira coisa do meu sábado é fazer Bundesliga 2. E o que eu venho buscar na Bundesliga 2, eu já marquei aqui, mercado de gols e geralmente situações de alavancagem. Hoje, como maior destaque, acho que a gente pode listar aqui o São Paulo fora de casa contra o Bielefeld. O Bielefeld é um time esse ano muito fraco, foi rebaixado na temporada passada da primeira divisão, vem sofrendo aí todo esse imbróglio emocional de ter que aceitar que caiu, de ter que se ressurgir, de se reestruturar. E o Arminia está sendo assim uma vítima muito fácil, né? Inclusive foi eliminado também na Copa da Alemanha agora por uma goleada acachapante por 6-0 para o time do Stuttgart, que não é um time que vive tão boa fase assim na primeira divisão da Alemanha, tá? O São Paulo vem de uma vitória contra o Hamburgo no clássico, no derby de Hamburgo, né? São Paulo é um bairro da cidade de Hamburgo. E depois foi eliminado da DFB Pokal pelo Freiburg num jogo muito disputado, tá? O São Paulo estava vencendo até os 91 minutos. O Freiburg conseguiu um gol de cabeça, né, normal da equipe. Depois, na prorrogação, conseguiu um gol de escanteio e eliminou. Foi justo. O São Paulo não vem jogando bem fora de casa, até que fez um jogo justo também contra o Freiburg. Mas a eliminação do São Paulo já era algo esperado, tá? O São Paulo que na temporada passada conseguiu eliminar o Dortmund e essa temporada acabou ficando pelo caminho contra o vice-campeão, vice-atual campeão da DFB Pokal, o time do Freiburg, tá? Para mim, jogo para gols, eu acho que o Arminia precisa dar uma resposta, o São Paulo não faz boa campanha fora de casa, mas também vem embalado com essa vitória contra o Hamburgo, pode ser interessante, tá? O Paderborn, que é o vice-líder da competição, tenta assumir, pelo menos ali colar no líder Darmstadt, afinal de contas o Darmstadt empatou em casa contra o Holstein Kiel, ficou 1-1, eu imaginava um jogo para ambas marcas, sim, tinha até colocado lá no meu artigo da Betfair, inclusive eu esqueci de deixar o link aqui ontem, né? Me perdoe, já vou até anotar aqui, link do meu artigo da Bundesliga. Se você pesquisar no Google Bundesliga 2 TEL, você vai achar rodada 13, mas eu vou colocar aqui para vocês, tá? Prometo que eu não vou esquecer dessa vez. O Paderborn é o grande destaque aqui, porque o Braunschweig já chegou a ser um dos piores times da competição, passou agora a fazer gol, inclusive tem um dos ataques assim que está bem promissor, foi eliminado agora recentemente também da DFB Pokal pelo time do Wolfsburg. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó, 2-1 para o Wolfsburg dentro de casa. E o Paderborn eliminou o time do Werder Bremen nos pênaltis. Tá? O time do Paderborn segue para as oitavas de final da Copa da Alemanha. Na minha opinião, é um time muito bom no Campeonato Alemão Segunda Divisão. É um dos favoritos, na minha opinião, para tentar subir esse ano. Mas fora de casa não consegue fazer uma campanha tão boa como faz dentro de casa. Tá? Então pode ser sim que o Braunschweig encontre seus gols aqui também. Regensburg e Sandhausen é um jogo bem abaixo das expectativas, mas quanto menos expectativas na Bundes 2, melhor é o jogo, então não vou nem falar mal nem bem aqui, deixa acontecer. E o Nuremberg hoje acaba sendo um time assim que está pronto para cair. Tá? Hoje, apesar de estar aqui na 14ª colocação, é um time que se fosse rebaixado esse ano, não me surpreenderia. Tá? Então o Hannover hoje vive uma fase melhor, foi eliminado na DFB Pokal pelo time do Dortmund, não fez um jogo tão ruim, fez um jogo até interessante, e o time do Nuremberg passou pelo Mannheim e vai disputar também as oitavas de final da DFB Pokal, mas nesse momento o foco é recuperação, porque na Bundesliga 2 o time vai muito mal. Então, a segunda divisão da Alemanha é bem assim, comum, tá? Na primeira divisão, vamos falar de alguns jogos, e aqui eu preciso listar para vocês a preocupação com a Liga dos Campeões, Europa League e até Conference League, acho que não, mas pelo menos Europa League, tá? Por quê? Nós estamos com uma rodada no dia 22 da Alemanha, onde temos equipes que vão jogar no dia 26. Então isso pode influenciar dependendo da colocação da equipe, dependendo de como está a situação de classificação de cada equipe.
Vamos começar aqui pelo Dortmund contra o Stuttgart. Eu não confio no Dortmund para trabalhar situações a favor do tempo no match odds. É muito difícil que eu trabalhe a favor do Dortmund ou contra o adversário do Dortmund, porque o Dortmund, na maioria das vezes, vacila muito defensivamente e fornece ao seu adversário muitas oportunidades, me deixando muitas vezes em maus lençóis. Tá? Porém, o Stuttgart não vive uma boa fase. Apesar de ter eliminado o time do Arminia Bielefeld na DFB Pokal por 6, foi 6-0, né? Exatamente, e ter goleado o Bochum por 2-1, ele não vive boa fase. Se a gente colocar para baixo aqui, não tinha nenhuma vitória, então é uma sequência de 2 vitórias apenas. O Dortmund eliminou o time do Hannover e também não vem fazendo uma temporada lá tão boa, né? Teve um 2-2 ali com o Bayern de Munique, gol do Modeste, depois teve um empate com o Sevilha na Champions League, uma situação mais ou menos tranquila do Dortmund, tá? A gente tem que lembrar que o Dortmund joga agora contra o City no dia 25, né? Então, olha só, são 3 dias de distância apenas, né? A situação do Dortmund não é ruim, afinal de contas o Dortmund conseguiu vencer o Sevilha 3 pontos, o Copenhague 3 pontos e vai enfrentar o Copenhague depois daqui a pouco, tá? Então o Dortmund não está numa situação tão ruim, mas tem que se preocupar sim com a classificação, tá? Se eu não me engano, o Sevilha perdeu para o Dortmund e empatou, então, teoricamente, no confronto direto, o Dortmund já não perde para o Sevilha. Então, a única coisa que o Sevilha não pode fazer para prejudicar o Dortmund seria vencer o City, né? De resto, eu acho que o Sevilha muito dificilmente vai conseguir se classificar. Mas, mesmo assim, o Dortmund precisa focar um pouquinho na Champions. Na minha opinião, é jogo para gols, tá? Eu vou ficar de olho nisso, eu já até marquei aqui a possibilidade de trabalhar gols, não vou ficar de olho no match odds. Bayer Leverkusen e Wolfsburg. Estou muito curioso com essa partida, porque os dois times estão numa fase horrorosa, na minha opinião. O Wolfsburg ainda passou na Pokal, né? Mas o Leverkusen caiu na primeira fase para o Elversberg, tomou uma goleada, o time que subiu para a 3ª divisão da Alemanha, enfim. E o que a gente pode falar aqui? O time do Leverkusen ele tem uma tarefa muito difícil no dia 26, daqui a 4 dias, para enfrentar o time do Atlético de Madrid fora de casa, né? E o Leverkusen está numa situação complicada, porque olha só, o Leverkusen perdeu para o Porto 2 vezes, dentro e fora de casa. O Leverkusen perdeu para o time do Bruges por 1-0 e venceu o Atlético de Madrid. Então, o Leverkusen só tem 3 pontos, num grupo onde o Bruges, se eu não me engano, já está com 9. Então, a tentativa do Leverkusen é ficar em segundo lugar aqui. Só que o Porto já o venceu 2 vezes e no confronto direto contra o Porto a situação já está complicada. Tá? Então o Leverkusen vai ter que vencer o Atlético de Madrid para somar 6 pontos e vencer o Bruges em casa para tentar somar 9 e torcer contra, de alguma maneira, ali o Porto. Tá? Então eu acho que a atenção do Leverkusen vai estar dividida e eu acho que esse jogo pode ser um jogo complicado. Tá? Por isso que eu, por enquanto, deixei de fora. Os últimos jogos entre eles, a gente teve aqui jogos com poucos gols, somente lá em 2020 que a gente teve aqui um jogo com 5 gols, de resto jogos com poucos gols. Eu estou tentado a deixar esse jogo de fora por conta dessa talvez falta de concentração do Leverkusen, tá? Já é uma temporada ruim do Leverkusen, não é esse jogo que vai levar o Leverkusen, por exemplo, a uma classificação para a Europa, né? O Leverkusen está mais focado em sair da zona de rebaixamento do que propriamente de conquistar alguma vaga lá em cima, e isso ele pode fazer ao longo da competição. Eu não acho que o Leverkusen é um time para ser rebaixado. Então, com isso, na minha opinião, o Leverkusen deve focar na Champions, eu vou ficar de fora, tá? Freiburg e Bremen, já marquei aqui uma possibilidade de trabalhar over goals também, não tenho interesse de trabalhar o mercado de match odds, por quê? O Bremen hoje tem um dos melhores ataques da competição, o Füllkrug e o Dukšik oferecem um contra-ataque muito perigoso para o Bremen, é um time que conseguiu golear o time do Borussia Mönchengladbach de forma acachapante, time que venceu o Hoffenheim fora de casa, mas que foi eliminado agora da DFB Pokal para o time do Paderborn. Fora de casa, somente uma derrota aqui, no caso em pênaltis, para a DFB Pokal. Venceu o Dortmund, inclusive esse quiosque que eu estou falando com vocês, ele se chama Quiosque Werder Bremen justamente por conta dessa vitória aqui contra o Dortmund, né? Ele foi construído com esse, financiado, né? com esse jogo aqui que eu tenho um carinho imenso. Depois ele venceu o Bochum, depois ele venceu o Hoffenheim e empatou com o Leverkusen. Então é um adversário muito chato que marcou todas as vezes que disputou jogos fora de casa. E o Freiburg também é um time que só não marcou aqui contra o time do Borussia Mönchengladbach no 0-0. Venceu o Karabag na Europa League, venceu o Mainz, venceu o Nantes, venceu o time do São Paulo e também tinha feito gol
contra a equipe do Dortmund em casa, naquele jogo que ele acabou tomando uma virada por conta de um frango. Então, para mim, é um jogo para gols. Pelas características das equipes, eu acho que pode ser um match odds muito perigoso, tá? Hoffenheim e Bayern, eu acho que é chovendo molhado aqui, tá? O Bayern de Munique já está classificado na Champions, vai a passeio lá para Barcelona, né? Fazer o seu jogo da volta agora com o time do Barcelona, que já está praticamente na Europa League. O Bayern de Munique pode levar um time misto se quiser, mas se bobear leva até o time titular, enfim, não desdenhando do Barça. Deve vencer ou deve conseguir empatar se levar o time titular, mas não está focado. O foco do Bayern agora é acelerar para passar a União Berlim, né? O time da União Berlim tem 23 pontos, também venceu na rodada passada e o Bayern vai para cima. O Hoffenheim faz uma temporada muito boa, muito justa, apesar da lesão do seu grande craque, o Kramaric. O Dabur está jogando muito bem, está suprindo muito bem a sua ausência, vem de uma goleada acachapante para cima do Schalke na Copa da Alemanha e também veio de uma vitória fora de casa contra o Schalke no campeonato da Bundesliga, no campeonato alemão, tá? Então venceu o Schalke 2 vezes. Além disso, tinha vencido mais por 4-1 e tinha batido no Leverkusen por 3-0. Então é um time muito forte ofensivamente. Já houve confrontos aqui, se não me engano, em 2020, que o próprio Hoffenheim meteu 4-1 aqui no time do Bayern. O Kramaric jogou muito nesse jogo, mas de maneira geral o Bayern é bem favorito. Eu acho que é um jogo para gols que pode tender a match odds se o Bayern estiver jogando bem concentrado. Eu acho que a falta do Sané, não sei se ele vai ficar de fora nesse jogo de novo, mas ele teve uma lesão, não é tão grave, mas é uma lesão que vai deixar ele fora de alguns jogos, prejudica um pouco a criação do time. O Bayern sem o Sané cria muito pelos lados do campo, né? O Sané tem jogado mais pelo meio do campo. Então a gente vai ver geralmente o Davis subindo um pouco mais pela esquerda, fazendo jogadas individuais, conectando ali o Musiala, como foi no jogo da DFB Pokal contra o time do Augsburg. Para mim, jogo para gols, tá? Mas eu trabalharia match odds também, leia o Hoffenheim, se assim me permitisse. Leipzig contra o Augsburg. Falando do Augsburg que está ali em cima da tabela, ninguém sabe como, né? Continua sendo um time, na minha opinião, muito ruim defensivamente, mas está indo, né? Por enquanto está somando alguns pontos que a gente duvidava. Tem vitória contra o Bayern no currículo, tem vitória contra o Leverkusen no currículo e vamos indo, vamos que vamos. Tá? O time do Leipzig não costuma ir muito bem fora de casa nesses últimos anos da Bundesliga, mas o time do Leipzig tem uma grande questão aqui, que é o foco. O Leipzig, nesse momento, ele ressurgiu na Champions League, um time que começou com 2 derrotas acachapantes, a primeira para o time do Shakhtar Donetsk. Ele está tendo um ressurgimento, porque agora ele tem a possibilidade, talvez, de pegar um Real Madrid já classificado e tentar pelo menos empatar, porque aí ele vai ter vencido o Celtic, ele ainda faz vencido o Celtic 2 vezes, ele ainda faz um jogo contra o Shakhtar, provavelmente na Polônia, né, porque é um jogo de campo neutro para o Shakhtar por conta da guerra, e ele pega agora o Real Madrid, um Real Madrid que ele sabe agora como enfrentar. Dentro de casa o Leipzig é muito forte, na minha opinião ele vai dar trabalho para o Real, e é um jogo que vai acontecer 3 dias depois, tá? Então, na minha opinião, não há possibilidade de eu me manter totalmente focado nesse jogo no Leipzig, acreditando que o Leipzig vai acabar focando no jogo do Real, que é um jogo muito importante, tá? Inclusive o Leipzig pode até conseguir a classificação se vencer o Real Madrid, né? Porque ele chegaria ali a 9 pontos, já complicaria a vida do Shakhtar. Afinal de contas o Shakhtar, se eu não me engano, empatou. O Shakhtar poderia chegar a 9 só se vencesse o Leipzig de novo, né? Porque ele já tem uma vitória contra o Leipzig com 3, aí ele vai fazer um confronto com o Celtic essa semana, iria a 6, e aí poderia vencer o Leipzig. Aí no confronto direto ele poderia sim, com 2 vitórias no Leipzig, pegar a segunda colocação. Mas caso de empate do Shakhtar contra o Celtic, o Real Madrid classificaria em primeiro, eu acho eu, e o Leipzig já pegaria segundo se vencesse o Real. E não é uma vitória assim de outro mundo vencer o Real Madrid hoje, tá? Pelo que o Leipzig joga dentro de casa, 1-0 para o Leipzig, 2-1, eu não acho impossível não. Então eu acho que o Leipzig deve focar nesse jogo, então para mim eu vou deixar esse jogo de fora, tá? Tô achando que o Leipzig pode até sim jogar com o time titular, mas a cabeça vai estar no Real. Borussia Mönchengladbach também envolve um time de Liga dos Campeões. O Frankfurt acabou de ser derrotado pelo Tottenham e vai enfrentar agora o time do Marseille daqui a 4 dias. Não é um confronto tão difícil para o Frankfurt. O Frankfurt já venceu o Marseille uma vez, ainda faz um confronto contra o Sporting lá em Portugal. Ainda existe a possibilidade de classificação do Frankfurt. Por enquanto acho que ele é o último do grupo, mas ainda existe.
Então, o Frankfurt tem que colocar todas as fichas aqui contra o Marseille. O adversário Mönchengladbach é um dos melhores visitantes da competição hoje, só tem uma derrota, só tomou 4 gols. Thuram, Plea, Stindl voltaram a jogar muito bem. É um time forte de contra-ataque, passes entre as linhas, bola aérea. Vale muito a pena ver os jogos do Gladbach para esse tipo de fundamento, apesar de ter caído agora para o bom time do Darmstadt na Copa da Alemanha. E o Frankfurt, fora de casa, não é assim um adversário tão fraco, tem apenas uma derrota, mas na minha opinião o Frankfurt está focado nas Copas e Frankfurt também pode usar esse jogo aqui para colocar algum time misto. Por isso eu acho que pelas odds dá para trabalhar alguma coisa para correção de preço também, mas eu não descartaria o mercado de gols pela forma com que o Gladbach ataca os seus adversários, tá bom? Então o que eu deixei de fora aqui foi o Leverkusen e o Leipzig, pensando na atenção que esses times devem dar à Champions. Por quê? Eu tenho um Leverkusen com uma odd de 1,70, que eu acho baixo, e trabalhar contra eles aqui é um pouco mais complicado pelos contra-ataques. A mesma coisa é o Leipzig, né? O Leipzig também deve focar na Champions, também pode estar desconcentrado, mas trabalhar contra o Leipzig numa odd dessa é sempre muito perigoso. Já o Bayern de Munique é uma situação de um time já classificado, que pode sim focar nesse jogo contra o Hoffenheim, e o Frankfurt é uma odd mais alta, então ela não põe tanto medo assim na hora de especular uma possível correção de preço, tá bom? Então fechamos a Alemanha, temos 16 minutos de vídeo, vamos embora. La Liga, o único jogo que eu quero fazer é esse aqui entre Real Madrid e Sevilha, lembrando que o próximo jogo do Real é contra o Leipzig na Champions League, o Real Madrid está praticamente classificado. Jogar contra o Sevilha não é fácil, por mais que nos últimos jogos aqui o Real Madrid tenha vencido praticamente todas as vezes que saiu um vencedor, o Real Madrid foi um deles, mas pegar o Sevilha não é fácil, só que a gente tem o quê? Um Real Madrid quase 100% dentro de casa, perdeu a invencibilidade para o Sassuolo, né, no último jogo que fez em casa, com aquele penal perdido no último lance pelo bola de ouro Ballon d'Or Benzema. E o Sevilha como visitante tem 2 vitórias, não é um time assim tão ruim como é como mandante. Como mandante o Sevilha não venceu nenhuma. Então há de se respeitar, acho a odd do Real Madrid um pouco baixa e vou ficar bem tentado a não fazer nada nesse jogo. A não ser que o Real Madrid me surpreenda muito, que o Sevilha esteja muito mal, mas como o treinador do Sevilha é bem porra louca, eu vou tomar bastante cuidado, porque o Real Madrid pode ser surpreendido em algum momento aqui, tá? Então eu vou deixar, não vou nem marcar, vou deixar esse jogo aqui só para atenção, tá bom? Na Ligue 1, nada. Lembrando que o Marseille pega Frankfurt, fora de casa, tá? Na Champions, toma um pouco de cuidado aqui com essa odd baixinha. Ah, não tá nem baixa não, porque o time do Lan é forte, né? O time do Lan inclusive é melhor do que o Marseille na tabela. Mas o PSG vai ganhar isso aqui de braçada, né? Enfim, não vou fazer esse francês. Na Premier League nós temos o Liverpool contra o pior mandante da competição, Nottingham Forest, que não vai demorar a cair de novo para a segunda divisão, para a Championship. Só que hoje eu faria back Liverpool, porque houve uma virada de chave aqui, pelo visto, tá? O Alisson tá pegando pênalti, tá dando passe pro Salah e os caramba. Mas o Liverpool, ele é um dos piores visitantes da competição e não venceu nenhuma. Então, assim, se houve uma virada de chave, ela vai ter que ser comprovada no live. E eu vou deixar a possibilidade de trabalhar um back Liverpool aqui, porque pode ser que a gente tenha, de fato, o Liverpool bem focado nesse jogo. Esse jogo é às 8h30 da manhã, um dos primeiros jogos ali entre a Bundesliga 2. O City pega o Brighton, eu também vou ficar de olho nesse back City, porque o City já está classificado na Champions League, tá? E o Brighton, treinado pelo De Zerbi, é um time muito agressivo. E geralmente times muito agressivos, quando pegam o City, tem um pouco de dificuldade, porque o City não vai deixar os caras respirarem. O Brighton pode marcar num contra-ataque relâmpago? Podem marcar. Mas é bem provável que o City aqui vá sugando qualquer tipo de intensidade do Brighton. E é provável que o City, obviamente, ganhe o jogo. Eu vou buscar esse padrão de superioridade do City. Ora, a favor do City, se não tiver oportunidade. Contra o Brighton também não tenho nenhum problema de trabalhar essas odds mais altas, tá? O Chelsea com o United, tem muita gente mandando nos comentários aqui, eu leio todos, tá? Às vezes eu não consigo responder, mas tem muita gente falando, Theo, o Chelsea virou a chave. O Chelsea está jogando bem. E se a gente pegar aqui a classificação do Chelsea, já dá para ver que é um time que está melhor, né? Já está com 20 pontos. Os últimos jogos do Chelsea, a gente já tem aqui uma invencibilidade de quase 7 partidas, né? Então, assim, realmente
pode ser que o Chelsea tenha virado a mão e eu não percebi ainda. O United hoje está lidando com uma crise Cristiano Ronaldo. Na minha opinião, não vou dar opinião sobre isso não, porque eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, cara, muito, sou muito fã dele. Mas na minha opinião tem muita, enfim, eu acho que tem alguma parte de desrespeito do próprio Cristiano, de não aceitar que está envelhecendo, que o estilo do Ten Hag é um estilo de jogo de marcação de muita intensidade, e o Cristiano às vezes não vai conseguir oferecer isso, e ele tem conseguido tirar proveito da equipe em velocidade nas transições. O Rashford voltou a fazer gol, o Martial machucou, mas logo volta, o Sancho continua dando passe para gol, enfim, acho que o Casemiro agora não sai mais do time. Mas o Cristiano Ronaldo, cara, ele é um cara que quer que o time vença com ele decidindo, né? O Cristiano Ronaldo, ele é um pouco egocêntrico nisso. E eu, como um grande fã dele, tenho que aceitar que não basta o time dele vencer, ele tem que fazer os gols da vitória, tá? O Cristiano Ronaldo, ele gosta de estar presente nisso. E eu acho que é uma crise que vai, assim, acabar com uma rescisão de contrato, o Cristiano vai acabar indo para outro lugar, tá? Tá afastado desse jogo contra o Chelsea, não deve jogar, e isso aí vai virar uma bola de neve, provavelmente ele não joga mais pelo United, tá? É opinião minha, tá? Eu ficaria muito surpreso se ele voltasse a jogar com o Ten Hag, nada contra o Ten Hag, mas eu acho que o Cristiano hoje ele quer um protagonismo que ele não pode oferecer no estilo de jogo que o Ten Hag tem a propor, tá? Eu acho que o Cristiano ainda tem muito a dar, mas não nesse tipo de elenco com a proposta de jogo que o Ten Hag quer colocar em campo. É a minha opinião. E eu acho que o United está agindo bem em separá-lo do grupo nesse momento, porque já é muito complicado lidar com um time desse tamanho na crise que o United está, e ter que lidar com a situação do Cristiano junto é complicado. Talvez muitas pessoas não gostem do que o United está fazendo, mas eu acho que é sucinto, né? Porque ninguém é maior do que o clube, nem o Cristiano Ronaldo. Ninguém é maior do que a instituição. Então, hoje eu acho que o United está lidando bem com isso, e hoje eu acho que o United é um favorito aqui para esse jogo, para surpreender, porque ele é o azarão, né? Todo mundo acha que o United está em crise, e o Ten Hag vai montando o seu time jogo a jogo, já conseguiu vencer o Liverpool, né? Deixa eu ver aqui. Venceu o Arsenal, que era o líder, aí venceu, se eu não me engano, o United também venceu o Liverpool há uns tempos atrás, é que não está aqui, mas venceu o Arsenal, que era o líder da competição. Não está muito, perdeu para o City, né, acachapante a derrota para o City, mas aí enfim, é complicado, né? Mas de maneira geral não está tendo resultados tão ruins assim o United, mas o Chelsea pelo visto mudou a chave, né? Então aqui o que eu vou separar é uma correção de preço, trabalhar match odds, né, compra e venda ali de probabilidade sem inventar muita moda, quem sabe até um possível mercado de gols, mas eu estou mais assim atento ao mercado de match odds, as probabilidades, e lembrando que o time do United é muito traiçoeiro nos contra-ataques, tá bom? Dei uma de comentarista esportivo agora, mas esquece, minha opinião pouco importa. Celtic, sempre gosto de trabalhar jogos do Celtic, mas tem que lembrar que o Celtic agora ainda tem um confronto na Champions League contra o time do Shakhtar, e pode sim ser um confronto muito importante. A situação do Celtic é complicadíssima, tá? Por quê? Com o empate, o único ponto que ele tem é um empate contra o Shakhtar. Ele perdeu para o Real Madrid e empatou com o Shakhtar. Com um ponto, ele vencendo vai a 4. O time do Leipzig já tem 6. E qual que é o grande problema? O Leipzig ainda pega o Shakhtar na Polônia, digamos assim, tá? E vamos supor que o Leipzig não vença o Real Madrid, que ele perca, então ele vai continuar com 6. Se ele for para a Polônia enfrentar o Shakhtar e empatar o jogo, ele vai a 7. E se o Celtic vencer esse jogo indo a 4, né, esse jogo que ele tem contra o Shakhtar, ele ainda teria que vencer o Real Madrid, lá no Bernabéu. Supondo que ele consiga, nesse cenário maravilhoso que nós estamos montando aqui, com 4 pontos vencendo o Real Madrid, ele iria a 7. E com 7 pontos, ele empataria com quem? Com o Leipzig, que provavelmente empataria lá fora com o Shakhtar, tá? Estou usando esse cenário aqui. E aí ele perde no confronto direto, já que ele perdeu as duas para o Leipzig. Então ele teria que torcer para o Leipzig perder novamente para o Shakhtar, ok? Perder novamente para o Shakhtar e vencer o Real Madrid, entende?
Essa é a situação do Celtic. Porém, qual que é o grande problema? O Shakhtar também tem essa chance de classificação, né? Por isso que o Celtic não pode levar esse jogo de qualquer jeito, porque o Shakhtar já tem 4 pontos. Aliás, tem 4 pontos, porque ele venceu o Leipzig e empatou com o Celtic. Então, com 4 pontos, se ele vencer o Celtic agora, ele já chega a 7, né? Ainda tem um confronto direto com o Leipzig. Então, hoje, muito mais próximo de se classificar está o Shakhtar do que o Celtic. Mas ainda existe uma chance, tá? Eu acho que o Celtic tem time para vencer o Hearts, que está na Conference League, se eu não me engano, e vencer e disputar, né, pelo menos a classificação com Shakhtar e Leipzig. Mas enfim, se você considera que existe um risco do Celtic entrar desconcentrado contra o Hearts, não faça esse jogo. Eu vou deixar esse jogo de fora porque o Hearts é um time muito chato. Por mais que a gente tenha aqui nos últimos jogos vitórias do Celtic para tudo quanto é lado, o Hearts é um time muito chato. E eu não faço punter. Eu não vou chegar aqui e falar back Celtic e acabou. Eu vou ter que assistir o jogo. Eu sei que o Hearts vai dar muito trabalho para o Celtic. Então, provavelmente eu vou ficar de fora aqui, tá? Outro jogo que a gente pode ver é o Rangers contra o Livingston. E por que isso aqui talvez seja até melhor? Porque o Rangers já está eliminado. Nem vaga na Europa League acho que ele vai conseguir, né? Inclusive ele pega na próxima rodada aqui o time do Napoli, fora de casa na Itália, né? E ele perdeu para o Ajax de goleada, para o Liverpool por 2-0, para o Liverpool por 7-1, para o Napoli por 3-0. Então assim, acabou. Não existe mais chance do time do Rangers vencer, aliás, se classificar. Então eu acho que pode ser um back interessante aqui contra o Livingston, que é um time que está na 6ª colocação e como visitante só tem uma vitória, tá bom? Da Premiership é isso. Primeira Liga de Portugal, nós temos o Braga, que perdeu um pouco do gás depois daquela derrota para o time do Porto, por quando é que foi? 4-1, né? Aí depois emplacou uma derrota aqui para o San Giloase por 2-1 dentro de casa. Depois conseguiu empatar com o San Giloase fora de casa e tem esse confronto muito importante contra o Union Berlin nessa Europa League, tá? São 4 dias de diferença, não, são 5 dias de diferença, mas mesmo assim o Braga tem um confronto muito difícil contra o Union Berlin. Na minha opinião, é um time complicado pegar o Estoril. Dentro de casa o Estoril tem uma vitória apenas, mas no geral é um time da 7ª colocação. O Braga fora de casa não vem 100% como vinha antes, mas continua sendo um time com o melhor ataque da competição fora de casa. Dá para especular, na minha opinião, esse lê a pior equipe em campo ao Estoril, desde que o Braga esteja concentrado nesse jogo, tá? Os últimos jogos fora de casa do Braga, somente a derrota aqui contra o Porto. De resto, um excelente time fora de casa. E o Estoril em casa está a 3 jogos sem conseguir vencer, tá bom? O que mais que nós temos aqui? O Sporting contra o Casa Pia. O Casa Pia esteve há pouco tempo agora jogando contra o Benfica. Deu um trabalho danado para o Benfica, mas enfim, acho que o Benfica acabou vencendo. Hoje o Casa Pia, olha que interessante, o Casa Pia está na frente do Sporting na competição. Como visitante é um dos melhores, não perdeu nenhuma, tomou 3 gols e fez 6, e a odd do Sporting é 1,28. Ih, rapaz. Olha, o que é a complicação? O Sporting perdeu a primeira colocação do grupo para o Tottenham, viu 2 derrotas seguidas para o Marselha, né? Perdeu para o Marselha na França e perdeu para o Marselha em casa. No total ali tomou 6 gols e marcou apenas 1. E vai ter um confronto agora contra o Tottenham na Inglaterra, daqui a 4 dias. E hoje temos uma odd do Sport ao 1,28 contra o Casa Pia. Com todo respeito ao Sport, eu vou ficar de fora, porque eu acho que aqui é caçar pelo em ovo. Eu acho que o Sport é superior, ele deve vencer, mas eu acho que a concentração do Sport aqui, não sei se vai estar tanto nesse jogo. Porque olha só, a distância do Sporting para o Benfica já chegou a 12 pontos. A situação do campeonato português está muito difícil, tá? Então eu vou deixar esse jogo aqui de fora. Na Série A italiana nós temos Salernitana e Spezia, aquele jogo cachorrento que a gente gosta na Itália, né? Que os dois times, aquela briga de foice cega que a gente sempre gosta de fazer. Os últimos jogos aqui do Salernitana, que tinha até começado bem a temporada, agora está oscilando bastante. Perdeu para Roma, perdeu para o Lecce, venceu o Verona, venceu a Sampdoria. E o Spezia passou na Copa Itália contra o Breccia. E nos últimos... Eita caramba, olha o Spezia fora de casa, coisa boa. Mas também, vamos ser justos, só adversário foda, tirando o Monza, tá?
Perdeu para a Inter, perdeu para a Juventus, perdeu para o Napoli, perdeu para a Lazio, perdeu para o Monza. 100% de aproveitamento negativo e 100% de jogos sem conseguir marcar gol. Impressionante. Por que eu falo isso? Porque o Spezia, na temporada passada, era uma máquina de fazer gol em tudo quanto é time. Não era um time bom, mas era bom de fazer gol. Hoje, fora de casa, o Spezia simplesmente não tem um caralho de um gol feito. Pô. Que isso? 5 jogos, 5 derrotas, 12 gols sofridos e 0 gols marcados. Uma bela merda, com todo respeito. Mas isso não faz do Spezia, da Salernitana favorita para esse jogo. A gente sabe que tudo pode acontecer, inclusive nada, como esses jogos da Itália já dizem pra gente. Olha só, no confronto direto, o Salernitana não venceu nenhuma vez. O Spezia venceu na temporada passada uma, empatou outra. Na temporada retrasada, venceu as duas. E em 2019, deve ter sido aqui Série B, né, que eles estavam juntos lá. 2-1 para o Spezia também. Então, pode ser um jogo aqui para correção de preço e mais nada. Milan e Monza. O Milan também não está numa boa fase na Liga dos Campeões. O Milan perdeu para o Chelsea 2 vezes, não foi? Eles deu para o Chelsea 2 vezes, total de 5-0 aqui no placar agregado. Mas venceu o Verona no último jogo na Série A italiana, tá? Dentro de casa, o Milan perdeu para o Chelsea e para o Napoli. Aqui só o Napoli na Série A, adversário direto. E o Monza, cara, venceu o Udinese agora de virada, uma virada espetacular com o gol do Pentanha. Baita de um jogador. Enfim, o Monza tem vários ex-jogadores não, jogadores mais velhos em atividade ali. Mas o Milan hoje continua na briga pelo italiano, é favorito para vencer o Monza. Eu só tenho minha dificuldade de achar se o Milan vai de fato estar concentrado nesse jogo, porque 3 dias depois joga contra o Zagreb lá na Croácia. Mas o Milan é bem favorito. Só que eu não trabalho back Milan, tá? O Milan nunca entrou na minha carteira de equipes super favoritas, porque é um time de muito difícil leitura. Hoje o melhor jogador do Milan se chama Rafael Leão. Eu não sei se ele está disponível, se ele está machucado, ele não está aparecendo aqui, não sei se ele está suspenso. O Ante Rebic é sempre muito importante, mas a gente já consegue ver aqui um time misturado, não é um time titular. Não sei se é esse time que vai entrar em campo, tá? Enfim, se você for trabalhar o Milan, cuidado, Milan tem também outro foco. Fiorentina e Inter, esse jogo aqui, ele é difícil por quê? A Inter, ela já está virtualmente classificada na Champions, tá? Virtualmente. O que significa isso? Todo mundo espera que a Inter se classifique, porque o Barcelona sabe que o confronto da Inter é contra o Vitória Pilsen, na Itália. Ok? E basta uma vitória simples contra o Pilsen para que a Inter se classifique, porque ela venceu 2 vezes o Barça. Não, ela venceu o Barça uma vez e já venceu o Pilsen, 6 pontos, e empatou com o Barça 7. Então, se ela vence o Pilsen, ela vai a 10, e aí fechou o caixão. Porém, o Pilsen é chato de se enfrentar. Apesar de ser um adversário muito fraco, é um adversário chato. E a Inter sabe que não pode vacilar, porque toda a pressão já está do lado da Inter. Todo mundo já sabe que ela já está classificada, virtualmente. Então, a Inter já sabe que o campeonato italiano vai ser muito difícil esse ano. A distância aqui para o Napoli já está em 8 pontos, mas ainda dá. A Fiorentina está fazendo uma temporada muito abaixo. A última vitória da Fiore foi aqui contra o Roth na Conference League, que agora ela está começando a dar uma guinada, né? Mas empatou com o Lecce fora de casa, perdeu para a Lazio por 4-0. Enfim, é uma temporada muito abaixo da Fiore pelos jogadores de ataque que ela tem, tá? Mas hoje a Inter é superior. Só que o problema é concentração. Aí você me pergunta, fala sério. Você acha mesmo que a Inter vai se desconcentrar por conta de um jogo contra o Vitória Pilsen? Não sei. Hoje, a concentração da Inter talvez seja na Champions. Classificação para as oitavas é sempre muito importante. Então, tomaria cuidado. É um jogo que eu vou trazer aqui para correção de preço, tá? Um Leper equipe em campo a Fiore, mas para isso eu teria que ter confiança na Inter. Cuidado. Vamos matar então Série B. Principais jogos. Acho que quase todos os jogos aqui importam, tá? O Ituano ainda está na disputa aqui junto com o Sampaio Corrêa por essa vaga do Vasco. Todo mundo quer a vaga do Vasco e do Bahia, né? O Sampaio tem 52, se vencer fora de casa, que é uma situação difícil. A gente já falou várias vezes de como o Sampaio Corrêa é ruim fora de casa, né? Só venceu uma contra o Náutico, o já rebaixado Náutico, praticamente. Não tá? Deixa eu ver. Tá quase, né? Tá praticamente. Já tá rebaixado.
Então nós temos aqui a possibilidade, se vencer, o Sampaio Corrêa vai a 55, um ponto do Vasco, lembrando que o Vasco ainda joga. Se o Ituano vencer, o Ituano vai a 54, tá mais complicado para o Ituano, tá? A situação do Ituano piorou um pouquinho depois da derrota para o Criciúma. Jogo, para mim, para match odds, eu não ficaria de olho em gols não, tá? Mas muito cuidado, porque aqui é matar ou morrer, então o Sampaio Corrêa vai vir para cima com toda a certeza do mundo. Londrina Sport, o Sport não faz boa campanha fora de casa, só tem 2 vitórias, diferente do que ele faz dentro de casa, e o Londrina também não faz excepcional campanha dentro de casa, tá? O Londrina é um time que já deu uma expectativa maior de subir. O Londrina, na minha opinião, não tem mais chance, com 50 pontos é muito difícil, mas o Sport, se vencer o Londrina, cola no Vasco de uma maneira assim, muito perigosa para o time do Vasco e também cola no Bahia. Pressão para cima dos dois. Tá? Para mim dá para trabalhar aqui correção de preço. Tá? O Sport vai ter que ir para cima com tudo. Isso pode abrir possibilidade para desorganização, né? Erro individual e tudo isso pode culminar em gols no final. Vasco e Criciúma, jogo da vida para o Vasco. Porra. Vamos ser sinceros, todos os jogos do Vasco nessas últimas rodadas tem sido o jogo da vida e o Vasco tem correspondido, inclusive se safou de uma derrota para o Sport naquela confusão lá na Ilha do Retiro. E esse empate contra o Sport aqui, porra, se essa vitória simples contra o Criciúma aqui já era, o Vasco está praticamente na Série A, tá? Então, provavelmente, São Januário fervendo, pulsando, mas o Criciúma é um bom visitante, apesar dos pesares. O Criciúma é um bom visitante. Se o Criciúma segurar o Vasco, fizer o Vasco aqui pontuar um ponto só, o Criciúma ainda se mantém na briga, porque faltam 2 rodadas, e dependendo ele deixa o Sport ali também na cara do gol. Então um jogo muito complicado, eu vou ficar de olho também em ler a pior equipe em campo aqui, porque eu acho que o Vasco vai entrar com a faca nos dentes, mas muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. E o Bahia, cara, que a gente tá falando pouco do Bahia e tal, o Bahia vai pegar o Vila Nova, o Bahia tem 57, hein? A maior ameaça do Bahia aqui é o Sport, tá? Vamos ser bem sinceros. O Bahia dentro de casa é um dos melhores mandantes, só perdeu 2. E como visitante o Vila Nova não é ruim, é um time que empata muito. E empatar para o Bahia aqui não é um resultado ruim, mas também não é bom. E 58, dependendo da situação, o Sport poderia 56, não é uma situação muito confortável. Os próximos jogos do Bahia a gente tem Bahia e Guarani em casa, Guarani safezada, Guarani não cai, também não disputa nada para subir. E depois o Bahia pega o CRB, que ainda está ali dentro do... Não, o CRB também já está tranquilaço. Então o Bahia pega 2 times que estão de boa. A Bahia, então, muito difícil não se classificar, tá? Se vencer uma e empatar uma, praticamente está dentro. Então, se você quer vir para esse jogo para trabalhar contra o Vila Nova, pode ser interessante, afinal de contas o Vila Nova não disputa mais nada, não cai e nem sobe, tá? Agora vamos falar rapidinho de Série A. Bragantino, Atlético Paranaense, aquela cartilha do Bragantino que você já conhece, muito forte na bola aérea, muito forte no primeiro tempo, muito volume de jogo, muita intensidade no primeiro tempo. Segundo tempo, mia completamente, aí se o Cap segurar o time do Bragantino no primeiro tempo, segundo tempo provavelmente pode aprontar, principalmente nos contra-ataques, tá? Finalização de fora também. Não vou nem abrir o PDF de apoio aqui, porque a gente já está com 38 minutos de vídeo, mas se você tem acesso ao PDF de apoio, você dá uma olhada lá como é que é o Bragantino dentro de casa, que você vai ver que é um time que cai muito a produção no segundo tempo, tá? Para mim aqui, jogo para match odds para correção, mas dificilmente eu vou fazer alguma coisa. América Mineiro e Flamengo, Flamengo aqui usaria mais como teste agora para Libertadores, faltam 8 dias para a final da Libertadores, né? Se você está vendo esse vídeo dia 22, faltam quase 7 dias para a final da Libertadores. O Flamengo não tem chance de título, minúscula da minúscula da minúscula, o Palmeiras já é campeão, na minha opinião, e o América luta aqui por uma vaga quase que direta na Libertadores, tá? O América já está na pré-Libertadores nesse momento, mas briga por uma fase direta. Os últimos jogos entre eles, o Flamengo venceu 3 e empatou 2, tá? E fora de casa o Flamengo não conseguiu vencer nas últimas 2 partidas, o América é um adversário muito chato, tá? Os últimos jogos fora do Flamengo, aqui em relação ao brasileiro, venceu o Cuiabá com o time misto, e empatou com o Goiás com o time praticamente titular. O América dentro de casa perdeu para o Fortaleza, perdeu para o São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Curitiba, né?
Também dá para trabalhar correção de preço aqui se você for fazer alguma coisa, mas enfim, utilizar situações de times que não buscam mais nada, como é o caso do Flamengo, é bem complicado. O Flamengo deve ir com um time misto de novo, tá? Santos e Corinthians é clássico? Não sei, tá? Eu acho que o Santos agora não sei se vai rolar a torcida do Corinthians lá, acho que a torcida do Santos não foi no jogo com o Corinthians, eu escutei uma notícia assim. Mas enfim, esse jogo é muito importante para o Corinthians, agora com a derrota com o vice-campeonato na Copa do Brasil, porque o Corinthians quer assegurar a sua vaga direta, na minha opinião vai ter a vaga direta, está até bem distante do CAP aqui, e é uma rodada que o CAP pode até não pontuar contra o Bragantino, fazer um ponto só, então acho que o Corinthians não está numa situação tão ruim. O que é complicado para o Corinthians aqui é pegar um time do Santos que vem tão bem dentro de casa, o Santos vem jogando muito bem dentro de casa, tem que tomar cuidado. A dúvida é se o Marcos Guilherme ou Marcos Leonardo. Acho que é o Marcos Leonardo, né? Que é o jogador do Santos. Deixa eu ver aqui se tem essa informação. Não tem. Eu acho que é Marcos Leonardo. Esse é o lesionado contra o Bragantino. Não sei se ele está disponível, tá? Como mandante, o Santos então tem 8 vitórias. Se a gente pegar aqui os últimos jogos do Santos na Vila, a gente vai ver aqui derrota para o Galo, derrota para o Goiás, vitória contra o São Paulo, CAP e Juventude. O Corinthians fora de casa não vem bem, mas aqui a gente só pode contar esses 3 últimos jogos aqui, ó, que são jogos do Brasileiro. Esse aqui foi Copa do Brasil. Também dá para trabalhar correção de preço sem inventar moda, né? Mete odds padrão. E por último, o campeão Palmeiras deve vencer o Avaí, né? O Avaí aqui está numa situação muito complicada. A situação do Avaí, para sair do rebaixamento, vai ter que vencer muita gente. O Avaí, como visitante, é o segundo pior, só tem uma vitória, tem 11 derrotas, só marcou 7 gols. O Palmeiras é um dos melhores mandantes, né? Tem 2 vitórias apenas. Os últimos jogos entre eles, o Palmeiras foi lá e empatou 2-2, mas quando jogou aqui no Allianz, 2-0 e 2-0 o resultado. É padrão isso aqui, mas com esse tipo de cotação não tem chance de eu mexer nesse jogo aqui, tá bom? 41 minutos de vídeo, o meu plano de fazer um vídeo curto não deu certo, falhou miseravelmente, mas tudo bem, né? Vamos seguindo, ainda temos umas horinhas para aproveitar a sexta-feira e amanhã cedo estamos por aqui. Se você não segue o meu Telegram, tá aqui no link da descrição para você acompanhar o meu dia a dia de trabalho, tá? Se você não tem conta na Betfair, link aqui embaixo para promoção. Já tem promoção da final da Libertadores, hein? Se eu não me engano, odd de 25 para o CAP ser campeão e odd de 6 para o Flamengo ser campeão. Vou deixar aqui embaixo para vocês. O link da Betfair já anotei aqui também do artigo, vou deixar para vocês, da Bundesliga 2. E se você não der um like nesse vídeo para um cara que gravou um planejamento para você sexta-feira à noite, 9 horas e 17 minutos, pô, você tá de sacanagem. Pô. Me ajuda aí, cara. Eu vou te deixar 5 segundos para você deixar esse like e a gente vai conversando aqui. Mentira, eu não vou ficar me indignando, não, mas você podia deixar esse like aí, cara. Vou tomar uma cerveja em tua homenagem que deixou o like para mim. Valeu? Fica com Deus, um abraço.